Bom, eu quero fazer uma pergunta agora. Quanto tempo dura uma empresa em média? Uma empresa mega sucedida, Nigro? Me responde essa para eu te fazer uma outra pergunta. Quanto tempo dura uma empresa mega sucedida? Tipo, 50 anos, 60... Quanto dura uma empresa? Não sei, acho que... Muito variável? Muito variável. Uma empresa mal sucedida, a gente sabe quanto dura. Uma bem sucedida... Mas uma bem sucedida, assim, o máximo que chega? Qual é o máximo de uma empresa que chegou? 100 anos é um bom número. 100 É anos. difícil empresa com mais de 100 anos. 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Tá. E aí, 0,0001 chega a 100 anos. Provavelmente menos que isso até, mas por aí. Tá. Por que a pergunta? Porque há 2000 anos atrás, Jesus começou um projeto na Terra, que muitos conhecem como igreja, que não é uma empresa, é um projeto, é um empreendimento. E há 2000 anos está aberto. Teve perseguição do Império Romano, teve dispersação dos cristãos no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Nada conseguiu parar. Teve perseguição política no futuro, teve tudo. Teve invasão islâmica no Oriente, na Europa, expulsou. Teve tudo que você imaginar e nada conseguiu parar esse empreendimento. Está 2000 anos aberto e não para de crescer. Nunca teve diminuição de produção, sempre foi aumento. Se a gente fosse olhar isso como um empreendimento, qual seria o motivo de um homem que só pregou 3 anos e meio, ele só falou publicamente 3 anos e meio, escolheu só 12 pessoas sem formação acadêmica, pessoas do dia a dia, formou esses 12, deixou instituída como seria esse projeto e deu certo há 2000 anos, naturalmente falando, sem explicar no sobrenatural, na fé, explicando na toda a mentalidade matemática. Tá. Qual foi o maior acerto de Jesus? Por Cara, que isso conseguiu? Por que isso olha só, tem rendeu? uma passagem, que é a passagem dos 5 mil pães no deserto, né? Jesus, ele chega e fala, vamos lá. Aí tem uma galera que fala, não, precisamos voltar para comprar suprimento. Ele fala, não, vamos lá. Uma galera não vai, uma galera fica, uma galera acompanha. Aí no meio do caminho chegam os discípulos e falam assim, poxa, a galera tá com fome, precisamos alimentar a turma. Né? E ele fala, porra, vocês têm pouca fé, então começa a alimentar a turma. Né? E aí diz que Jesus os orientou, né? E ordenou, deu os pães para eles e eles distribuíram os pães para os 5 mil. Né? E depois disse que eles passaram com uma cestinha recolhendo os pães que sobraram. Né? E daqui eu tiro o motivo do porquê essa obra ela dura e vai durar tanto tempo. Que é o seguinte, né? Primeiro, visão. Né? Você tem uma visão muito forte aqui. E mesmo quando você tem uma visão muito forte, tem gente que vai te abandonar no caminho, mas muitas pessoas vão te acompanhar. 5 mil pessoas acompanharam. Depois, você só dá o que você tem. Muito bom. Então, os discípulos não tinham os pães para dar. O líder tinha. Ele deu os pães. Terceiro, né? Jesus, ele falou para os discípulos. E os discípulos falaram para os 5 mil. Então, Jesus não falou para os 5 mil. Isso é um princípio de escala, de liderança, de gestão. Isso é incrível. Você cuida dos seus discípulos, não dos 5 mil. Né? E isso faz a mensagem ser passada adiante. Né? E ali, nessa história ainda, o que eu vejo que é interessante? Os próprios discípulos passaram recolhendo as cestas. Né? Com as cestas, os pães que sobraram. Isso aqui demonstra a humildade do líder. Né? Então, para mim, o que fez, né, essa obra durar tanto tempo? Princípios que funcionam também nos negócios. Primeiro, o princípio de escala, né? O princípio de liderança, o princípio de gestão. Né? Depois, uma visão e um propósito muito forte, que é acima de qualquer um. Né? Uma coisa que eu tenho repetido muito é que a mensagem é muito mais forte que o mensageiro. Quando eu achar que eu sou maior que a mensagem para de ser passada. Né? Nesse caso, tem uma mensagem que é muito mais forte que qualquer coisa. Isso daí faz o negócio ser perpetuado. Né? Depois, isso daqui tem um modelo econômico onde isso para de pé. Né? Tem um modelo econômico onde isso para de pé. Isso também é importante. Não adianta a gente achar que sem um modelo econômico isso aqui vai parar de pé. Né? Depois, eu acredito que você tem um senso de comunidade muito forte. As pessoas, elas chamam de irmãos. Né? As pessoas, nossa, é irmão, irmão, irmão. Assim, as pessoas elas se ajudam. Tem um senso de ajuda muito forte, de comunidade muito forte. Né? Você tem um senso de hierarquias muito bem estruturadas, você tem líderes, né? Você tem pessoas que passam mensagem, você tem os 5 ministérios, você tem uma série de coisas importantes. Né? Eu acho que o somatório de todas essas coisas são as mesmas coisas que fazem uma empresa dar certo. Né? E eu acho que
tirando o lado espiritual, eu acho que o conjunto de todas essas coisas fazem essa mensagem se perpetuar por tanto tempo, né? Tirando o lado espiritual de vista. E quem for inteligente consegue pegar esses princípios e trazer para a sua obra de vida, né? E uma das coisas que eu acho que é menos percebida, mas uma das coisas mais importantes também aqui e que facilitam no mundo dos negócios é o ritual. Tem muito ritual. Muito ritual, né? Então, quando eu olho para os judeus e estudo um pouco sobre os judeus, eu vejo que eles têm muito ritual. E alguns deles nem fazem sentido para mim. Mas qual que é o ponto? Tem tanto ritual que aquilo lá te mantém vivo em relação ao que está acontecendo, né? Então, o ritual de todo dia fazer a mesma coisa, né? Então, assim, o somatório desses princípios, ritual, liderança, gestão, pilares econômicos, hierarquia, mensagem, distribuição, escala, comunidade, eu acho que isso daqui é o que fez a mensagem ser passada durante tanto tempo e vai continuar, né?